Uma enxada na beira do caminho. Este espaço é destinado a todos aqueles que não estão contentes com os conceitos do senso comum sobre as coisas do mundo. Queridos ouvintes, bem-vindos ao nosso programa. Recebemos hoje o nosso amigo Caliban Calides, que responderá perguntas sobre os agêneres e a constituição física do corpo de Jesus Cristo. Seja bem-vindo, Caliban. João, muito obrigado pelo convite. Caro Caliban, você nos disse no programa passado que acredita nos textos evangélicos quanto ao nascimento aparentemente miraculoso de Jesus. A pedidos, gostaria de retornar ao assunto e te perguntar se você poderia se aprofundar um pouco mais no tema. É claro, João. Assim, é um assunto bastante empolgante, né? Porque, como eu disse na outra ocasião, eu acredito na autenticidade dos textos dos chamados evangelhos deuterocanônicos. Acredito na autenticidade. A própria igreja trabalhou durante muito tempo com os seus especialistas, com os seus sábios, né? Que estavam, aliás, muito mais próximos do que nós estamos, dos fatos históricos, porque a história, né, ela é feita de registros. E quanto mais próximo você se encontra dos registros, mais próximo da realidade daquele fato que é narrado depois você se encontra. E à medida que o tempo passa, que mudam as situações, as circunstâncias, nós vamos ficando, mesmo sendo historiadores, vamos ficando distantes da fonte original. Mas, como a igreja, desde o princípio, no caso a Igreja Católica Apostólica Romana, né, desde o princípio, ela teve esse trabalho de fazer esse exame para a comprovação da autenticidade daqueles textos que corriam nos primeiros tempos, mesmo, né, já no primeiro século, já corriam esses textos que eram passados de um para outro, que eram, naquele tempo, eram copiados, né, um trabalho muito difícil, né? As pessoas tinham que fazer cópias daqueles textos para tentar reproduzir. E muitas vezes eram cópias de fragmentos dos acontecimentos que tinham ocorrido e que já não se sabia ao certo a ordem. Por isso que nós vamos observar diferenças nos 4 evangelhos, né? Diferenças pontuais, não são detalhes, né? Diz lá que Jesus curou 2 leprosos, no outro diz que curou um leproso, não sei se é o leproso, não, acho que era o caso do endemoniado, né? Endemoniado de Gerasa. Eram 2, né? A gente não sabe ao certo, né? E detalhes, Jesus subiu a colina ou estava na barca, né? Me perdoe, são detalhes, né? Que não vem ao caso, né? Mas com relação à autenticidade desses 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, me parece que já trabalharam as mentes mais possantes no sentido de conferir a autenticidade histórica a esses 4 textos. Eu seria bastante leviano se 2000 anos depois eu dissesse que só tinha quem não entendia de textos bíblicos naquele tempo e que nós hoje somos os sabichões, né? Então eu acho que é um pouco até deseducado, né? A gente menosprezar o trabalho dos nossos antepassados.
Então, se eles chegaram à conclusão de que aqueles textos eram autênticos e se reproduziram os textos, quais se encontram hoje conosco nas traduções das várias línguas, mas que basicamente o fundo é o mesmo, né? Com relação ao nascimento aparentemente miraculoso de Jesus, está nos 3 evangelhos sinópticos, de Mateus, de Lucas e de Marcos. A igreja entendeu que isso deveria estar correto. Muita gente poderia dizer a esse meu comentário de que seria o interesse da igreja de criar um Jesus tendo nascido de uma forma miraculosa. Mas eu não consigo entender qual seria esse motivo e por que razão os primeiros cristãos iriam distorcer a real figura de Jesus. Acho que até pelo contrário, a maioria dos cristãos primitivos vai fazer todo o possível para fazer um retrato fiel do que foi Jesus, dos seus ensinos e dos acontecimentos. Então, se existe em 3 evangelhos, existe essa narrativa do nascimento miraculoso, que para nós que somos espiritualistas, evidentemente, o milagre não é uma derrogação das leis naturais, né? É um acontecimento que está dentro das leis naturais, mas que nós não compreendemos bem o seu início, a sua causa e o seu desfecho, né? Então, acredito, com certeza, que as grandes mentes já se debruçaram sobre esse tema e quem seria eu, né? 2000 anos depois, para dizer que Agostinho estava errado, que, né, Orígenes se enganou, que Tertuliano não entendia nada, né, que Tomás de Aquino, né, ele era um mentiroso, né? Quem somos nós, né, para falar que esses homens aí trabalharam mais próximos dos fatos históricos? É importante isso, frisar, né, que eles estavam mais próximos dos fatos históricos e chegaram à conclusão de que os textos são autênticos, né? E vai permanecer, evidentemente, as dúvidas, né? Os questionamentos com relação a isso, principalmente dessa questão aí de um nascimento que não se deu pela via sexual, não é isso? Então, nós já dissemos da outra vez que nós não acreditamos nesse tipo de coisa, de que tenha sido um nascimento sem a presença dos gametas masculino e feminino. Para nós, é impossível, até que nos provem o contrário, de nós termos um corpo físico aqui na Terra sem a contribuição, ainda que em laboratório, do gameta masculino em cruzamento com o gameta feminino. Até que nos provem isto, seria impossível uma criação, no sentido humano, evidentemente, né? Que fugisse dos padrões da sexualidade. Então, se Maria ela não havia mantido relações sexuais com o seu noivo, né, José, e nós não podemos duvidar da honestidade dessa mulher, que os livros espíritas, né, relatam, principalmente na obra psicografada por Francisco Cândido Xavier. Nós vamos citar aí um deles, o livro Boa Nova, o livro Paulo Estevão, e sabemos da extrema elevação daquela pessoa que ficou conhecida como a mãe de Jesus, né? Então, sob o ponto de vista desses questionamentos,
nós vamos concordar com todos que disserem que é impossível alguém nascer sem a contribuição sexual. Então, agora vamos marcar bem esse nosso pensamento. Não quer dizer, quando nós falamos isso, de que Jesus não poderia ter um corpo físico, senão pela união sexual, e nós dissemos que nós não podemos duvidar do caráter daquela que passou como sendo sua mãe, e não podemos duvidar do caráter daquele que passou por ser o seu pai, que é a chamada Sagrada Família, né? Porque se nós duvidássemos, nós já estaríamos maculando qualquer tipo de raciocínio sobre o assunto. Quando eu era muito jovem, eu li um livro que dizia o seguinte: olha, Maria teve um caso com um soldado romano. Teve um caso. Ela era prometida em casamento ao José, né, que era um pouco mais velho do que ela, como costumava acontecer nos casamentos daquele tempo, né? E os casamentos daquele tempo não tem nada a ver com os casamentos da época atual. Lembrando vocês que o romantismo ele passou a existir a partir do século XVIII. Então, o amor romântico seria um equívoco nós acharmos que as relações amorosas ou matrimoniais do passado, né, se pautassem por aquilo que nós fazemos hoje. Então, casamentos existiam por imposição, casavam-se crianças de 5 anos, né? Não tem nada a ver com o que nós concebemos como amor romântico. Então, nesse livro que eu li, um livro pretensamente psicografado, ou até psicografado, né? Pode ser, porque nós sabemos que espíritos têm ideias e têm opiniões, né? Os mais diversas opiniões sobre os mais diversos assuntos, sem que isso necessariamente seja verdade, né? Então, eu fiquei assim comigo na minha juventude. Mas Maria, então, mentiu, né? Ela mentiu, José também mentiu, e tudo começa de uma mentira. E como é que pode surgir uma coisa boa, autêntica? Como é que a verdade pode surgir de uma farsa, de uma mentira? Não há possibilidade, né? Se nós, então, queremos que o Evangelho seja respeitado, nós temos que respeitar o Evangelho. Nós temos que dizer, não, está lá, aconteceu como está escrito, cabe a nós encontrarmos o modelo que vai explicar exatamente essas contradições. Então, vamos, eliminar. Nós não acreditamos que Jesus nasceu, portanto, né? Mas nós estamos falando, e é importante que se tenha isso em mente, porque muitos que leram a obra de Jean-Baptiste Rusteng, né, os 4 Evangelhos, dizem assim, essa obra é uma continuação do catolicismo romano. São espíritos orgulhosos que não querem dar o braço a torcer, que entraram dentro do espiritismo com as suas ideias absurdas, que repetem os velhos dogmas do catolicismo. Essa é a primeira crítica que se faz à obra de Jean-Baptiste Rusteng, é dizer isso, que ele não passa de um católico, então a obra seria uma obra neocatólica, né? Mas equivocam-se redondamente aqueles que imaginam que a obra de Rusteng defenda o nascimento sem o sexo. Aliás, é nessa obra, na sua leitura, que eu aprendi isso, que é o acontecimento chamado de nascimento de Jesus, foi, na verdade, uma materialização permanente do espírito da hierarquia de Jesus, utilizando-se do conhecimento da materialização, que os espíritas conhecem.
pelo menos de literatura, e que, entretanto, não conseguimos entender a questão da rejeição quando se fala que o processo do nascimento de Jesus foi um processo de materialização, com fornecimento de todos os fluidos necessários a essa materialização. O fluido do próprio Jesus, os fluidos de Maria, em grande parte, e José, e os fluidos da Mãe Natureza. E se um espírito, como aquele que se apresentou a William Crookes, como o famoso fantasma de Kate King, que na verdade é um pseudônimo de uma mulher que foi uma condenada e morreu, inclusive, condenada numa penitenciária, e ela se materializou por meio da médium Florence Cook, pelo período aproximado, cerca de 3 anos. Durante 3 anos, esse grande sábio pôde presenciar as materializações do fantasma dessa Kate King, que não era Jesus, muito pelo contrário, era um espírito devedor, era um espírito que trabalhava para o espiritismo, para a difusão das verdades espíritas, como forma de diminuir os seus pesados débitos adquiridos por ela própria na sua anterior encarnação. E se, para um espírito que tinha elevados tão débitos, foi possível essa materialização, porque aos espíritos superiores isso seria impossibilitado. Não conseguíamos responder essa questão. Então, nós dizemos que acreditamos firmemente que Jesus Cristo era um daqueles que Allan Kardec, na questão de número 125, do capítulo 7º de O Livro dos Médiuns, no capítulo que é intitulado Bicorporeidade e Transfiguração, ele nos fala da categoria bastante estranha, mas verdadeira, dos chamados agêneres, pessoas que não nasceram, pessoas que não vão morrer porque já estão mortas, pessoas que se passam por seres humanos normais como nós, e que, entretanto, não existem mais aqui na Terra. Isso está, então, no Livro dos Médiuns. Eu vou fazer uma breve leitura do que o codificador disse ao final desse capítulo. Diz Allan Kardec: teríamos ainda de falar do estranho fenômeno dos agêneres, que, por mais extraordinário que possa parecer à primeira vista, não é mais sobrenatural do que os outros. Mas, como já o explicamos na Revista Espírita, em fevereiro de 1859, achamos inútil repetir aqui os seus detalhes. Diremos apenas que é uma variedade de aparições tangíveis. É uma condição em que certos espíritos podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva, a ponto de produzir perfeita ilusão. Do grego a privativo e gene, genomai, gerado, não gerado, portanto, né? Um agênere seria alguém não gerado.
E aqui na nota de rodapé da tradução de Herculano Pires, nós pegamos de preferência a tradução de Herculano Pires, que foi um dos grandes detratores da questão do corpo fluídico de Jesus. Ele nos diz aqui, como você vê, a teoria dos agêneres se encontra apenas na Revista Espírita, o que ressalta a importância desta coleção de Kardec, somente agora publicada em nossa língua. E mais uma nota. Essas explicações de Kardec foram posteriormente confirmadas por numerosas experiências científicas e ocorrências espontâneas em todas as partes do mundo. Nada, a não ser hipóteses gratuitas que caíram sucessivamente por si mesmas, até hoje, pode contradizer as teorias apresentadas nesse capítulo. As experiências metapsíquicas, desde as realizadas pelo professor Carl Friedrich Sonner, da Universidade de Leipzig, na Alemanha, com notável equipe de pesquisadores, até as experiências famosas de Richer, Gustave Gelée, Eugène Osti, Paul Gibier, na França, explica-se por essas teorias. No campo das pesquisas parapsicológicas, mais restritas e cautelosas, a confirmação vem se fazendo da mesma maneira. As experiências de Soal e Whately Carrington, na Universidade de Cambridge, Inglaterra, com levitação e voz direta. A de Harry Price, na Universidade de Oxford, com telecinesia, movimento, ocultação e reaparecimento de objetos. Os relatos de Louise Rhine, da Duke University, Estados Unidos, sobre alucinações visuais referentes a mortos, e os de Carl Gustav Jung, no mesmo sentido, provam isso. Por que eu peguei a tradução de Herculano Pires? Poderia ter pego a tradução da FEB, da Federação Espírita Brasileira, mas eu não quis. Eu quis pegar a tradução de José Herculano Pires, que confirma a possibilidade da existência dos agêneres, e que, entretanto, se bate contra a possibilidade de que Jesus tenha sido um deles. Curiosidade, né? Não faltavam, portanto, informações ao professor José Herculano Pires. Como é que nós podemos entender, então, todo esse movimento de oposição à simples possibilidade de que Jesus pudesse ter sido um desses seres excepcionais que, vez por outra, se imiscuem nos acontecimentos da vida terrestre? Então, meus amigos, meus irmãos, não faz sentido, no nosso ponto de vista, essa detração. Não faz sentido excluir do terreno das possibilidades, ao menos das possibilidades, que fosse Jesus um agênere. O que Jesus perderia com isso? Em que seria diminuída a nossa crença? É o que nós vamos tentar falar mais adiante. Caliban, desculpa a minha ignorância no assunto, mas então, na sua opinião, Jesus foi um fantasma que se materializava e ludibriava a todos, fingindo sendo homem? Isso é um entendimento raso da questão. Muita gente fala isso, essas pessoas que não aceitam sequer a possibilidade da discussão sobre esse tema, que fogem espavoridas diante dessa possibilidade, eles vão dizer isso. Então, tudo realmente não passou de uma farsa. E Jesus, então, seria um farsante, alguém que estaria zombando da boa-fé dos circunstantes. E nós vamos, mais uma vez, convidar os irmãos a estudarem a Revista Espírita citada por Allan Kardec, nesse livro dos médiuns, nessa questão número 125 do capítulo 7, Bicorporeidade e Transfiguração. Na Revista Espírita de 1859, nós vamos ver
O título estudado por Allan Kardec, O Louquinho de Bayonne. Item 61, Os Agêneres. E o que era esse louquinho de Bayonne? Era um agênere que se imiscuía na vida daqueles da sua família a ponto de causar completa ilusão. Uma criança que tinha desencarnado aos 4 anos de idade e que entendeu na espiritualidade, teve essa permissão para se materializar por várias vezes, com vários aspectos, inclusive do seu aspecto como criança de 4 anos, e foi ele próprio que vai dizer àqueles que estudavam com ele, no próprio Kardec, quando evocou esse espírito na Sociedade Espírita Parisiense, como poderíamos chamá-lo? E ele disse, chamai-nos como o louquinho de Bayonne, se quisesse. Está lá, na Revista Espírita, essa questão, número 61. O louquinho de Bayonne. Em nosso último número, Kardec falando, dissemos algumas palavras a respeito dessa estranha manifestação. Tais informações nos tinham sido dadas de viva voz e muito sucintamente por um de nossos assinantes, amigo da família onde os fatos ocorreram. Ele nos havia prometido detalhes mais circunstanciados e devemos à sua cortesia as informações que nos transmitiu por carta. Essa família reside perto de Bayonne e as cartas foram escritas pela própria mãe da mocinha, uma criança de seus 10 anos, a um filho que reside em Bordeaux, pondo a par do que se passava em sua casa. Este último teve o trabalho de as transcrever para nós, a fim de não ser contestada a sua autenticidade. É uma atenção pela qual lhe fomos infinitamente reconhecidos. Concebe-se a reserva com que envolvemos os nomes das pessoas, reservas que fazemos por lei observar, a menos que sejamos formalmente autorizados a divulgá-los. Nem todos se preocupam em atrair a multidão dos curiosos. Aqueles para os quais essa reserva constituísse um motivo de suspeita, diremos que é necessário estabelecer uma diferença entre um jornal eminentemente sério e os que não visam senão divertir o público. Nossa finalidade não é relatar casos para encher as páginas da revista, mas esclarecer a ciência. Se estivéssemos enganados, sê-lo-íamos de boa fé. Quando aos nossos olhos, é Kardec que está falando, uma coisa não é formalmente demonstrada, damo-la apenas a título de registro. O mesmo não ocorre quando emana de pessoas sérias, cuja honradez é conhecida e que, longe de qualquer interesse em nos induzir em erro, desejam também instruir-se. A primeira carta é do filho ao nosso assinante, enviando as cartas de sua mãe. Santo Espírito, 20 de novembro de 1858. Meu caro amigo de Kardec, né? Chamado para junto da família por motivo da morte de um dos meus irmãos menores, que Deus acaba de levar, essa circunstância, afastando-me algum tempo de minha casa, é o motivo do atraso em vos dar minha resposta. Ficaria muito desolado se vos fizesse passar por um contador de histórias junto ao senhor Allan Kardec. Por isso, vou dar alguns detalhes sumários dos fatos ocorridos em minha família. Penso que já vos disse que as aparições cessaram há muito tempo e já não se manifestam a minha irmã. Eis as cartas que minha irmã me escreveu a esse respeito. Devo observar que muitos fatos foram omitidos e não são os menos interessantes. Escreverei novamente para completar a história, caso não o possais fazer, recordando-vos daquilo que vos disse
de viva voz. Eu vou ler só um caso, João, tá? 23 de abril de 1855. Numa tarde, há cerca de 3 meses, tua irmã X teve necessidade de sair para fazer uma compra. Como bem sabes, o corredor da casa é bastante longo e nunca está iluminado. Mas o velho hábito de o percorrermos sem luz faz que jamais tropecemos nos degraus da escada. X já nos havia dito que cada vez que saía, escutava uma voz a dizer-lhe coisas que de início não compreendia o sentido, mas que se tornaram inteligíveis mais tarde. Algum tempo depois, viu uma sombra, não cessando durante o trajeto de ouvir a mesma voz. As palavras proferidas por esse ser invisível tendiam sempre a tranquilizá-la e dar-lhe conselhos de muita sabedoria. Uma boa moral constituía o fundo dessas palavras. X ficava muito perturbada e por várias vezes não tinha força para prosseguir em seu caminho. Minha filha, dizia-lhe o invisível, cada vez que ficava perturbada, nada temas, porque só quero o teu bem. Ele lhe ensinou um local em que ela, durante vários dias, encontrou algumas moedas. De outras vezes, nada encontrava. X conformou-se com a recomendação que lhe foi dada e por muito tempo encontrou, se não moedas, alguns brinquedos que logo verás. Por certo, essas doações lhe eram feitas para encorajá-la. Não eras esquecido na conversa desse ser. Muitas vezes falava de ti e nos dava notícias tuas por intermédio de tua irmã. Várias vezes ele nos pôs a par do que fazias à noite. Viu-te a ler em teu quarto. Outras vezes nos disse que teus amigos estavam reunidos em tua casa. Enfim, ele sempre nos tranquilizava quando a preguiça te impedia de nos escrever. Bem, é um caso muito interessante e vale a pena, viu, João? Desde algum tempo, X tem mantido relações quase contínuas com o invisível. Durante o dia, era nada a ver. Ouve apenas a mesma voz que lhe dirige palavras de grande sensatez, encorajando-a ao trabalho e ao amor a Deus. À noite, ela vê na direção de onde parte a voz uma luz rosada que não ilumina, mas que, segundo pensa, pode ser comparada ao brilho de um diamante na sombra. Agora, todo o temor que sentia desapareceu. Se lhe manifesto minhas dúvidas, diz-me, mamãe, é um anjo que me fala. E se para te convenceres, tu te armares de coragem, ele me pede para te dizer que esta noite fará com que te levantes. Se te falar, deverás responder. Vai aonde ele te mandar. Verás pessoas à tua frente, mas não tenhas medo algum. Não quis pôr à prova minha coragem, é a mãe falando. Tive medo, e a impressão que isso me causou impediu-me de dormir. Muitas vezes à noite parecia-me ouvir um sopro à cabeceira do leito. As cadeiras se moviam sem que nenhuma mão as tocasse. Depois de algum tempo, meus temores desapareceram completamente e lamentei bastante não me ter submetido à prova que me havia sido proposta de estabelecer relações diretas com o invisível e também por não haver lutado incessantemente contra as dúvidas. Exortei X, a menina, a interrogar o invisível sobre a sua natureza. Eis a conversa que tiveram entre si. X pergunta, quem és tu? Invisível responde, sou teu irmão Eliseu. X objeta, meu irmão morreu há 12 anos. Invisível, é verdade, teu irmão morreu há 12 anos, mas como em todos os seres, nele havia uma alma que não morre e que se acha agora em tua presença, que te ama e a todos protege. X, gostaria de ver-te. Invisível, estou diante de ti. X, entretanto nada vejo. Invisível, tomarei uma forma visível para ti. Após o ofício religioso, tu descerás. Ver-me-ás, e então eu te abraçarei.
Aí a menina diz: mamãe também queria conhecer-te, invisível. Tua mãe é a minha, ela me conhece. Eu teria preferido manifestar-me a ela e não a ti. Era o meu dever, mas não posso mostrar-me a várias pessoas, porquanto Deus me proíbe. Lamento que mamãe não tenha tido coragem. Prometo dar-te provas da minha existência e então todas as dúvidas desaparecerão. Esse caso, João, é um pouco longo, mas vale a pena, ok? À noite, a hora marcada, X se dirigiu à porta do templo. Um rapaz apresentou-se a ela e lhe disse: sou teu irmão. Pediste para ver-me. Está satisfeita? Abraça-me logo, porque não posso conservar por muito tempo a forma que tomei. Como bem imaginas, a presença desse ser deveria ter espantado X a ponto de impedi-la de fazer qualquer observação. Tão logo a abraçou, ele desapareceu no ar. Na manhã do dia seguinte, aproveitando a ocasião em que X foi obrigado a sair, o invisível manifestou-se novamente e lhe disse: deverias ter ficado bastante surpreendida com o meu desaparecimento. Pois bem, vou ensinar-te a te elevares no ar, a fim de poderes acompanhar-me. Fosse outra pessoa, e X teria ficado apavorada com a proposta. Ela, porém, aceitou a oferta com diligência e logo sentiu que se elevava como uma andorinha. Chegou rapidamente a um local onde havia uma multidão considerável. Conforme nos disse, viu ouro, diamantes e tudo que na terra satisfaria a nossa imaginação. Ninguém considerava essas coisas mais do que consideramos as pedras nas calçadas por onde caminhamos. Ela reconheceu várias meninas de sua idade que moravam em nossa rua e que haviam morrido há muito tempo. Em um apartamento ricamente decorado, onde não havia ninguém, o que sobretudo lhe chamou a atenção foi uma grande mesa, na qual de espaço em espaço havia um papel. Diante de cada caderno havia um tinteiro. Ela via as penas molharem-se por si mesmas e traçarem caracteres, sem que nenhuma mão as movesse. Ao retornar, censurei-a por ter se ausentado sem a minha autorização e proibi-lhe expressamente de recomeçar semelhantes expulsões. O invisível deu-lhe provas de muito pesar por me haver contrariado e prometeu-lhe que formalmente, que doravante, não a levaria mais a ausentar-se sem que eu estivesse prevenida. Pois bem, esse espírito, aqui tem trechos, né? São várias mensagens desse espírito. Finalmente, esse espírito foi evocado por Allan Kardec. E ele, então, vamos aqui à parte. O Allan Kardec, inclusive, ele relata nesse trecho, ele relata que o amigo dele ouvia à distância. E Kardec dizia que ele era muito sério, que ele era quase frio, que as pessoas criticavam muito ele por ser sério. E essa pessoa que o viu à distância disse que ele estava sorrindo. Então o Kardec diz: deve ser como eu me sinto quando estou livre da matéria. Então eu convido, eu apenas falei essa questão aqui do Louquinho de Bayonne, que esse espírito foi interrogado e ele explica detidamente de que forma procedia, inclusive com relação às coisas que ele subtraía de outras pessoas para levar até aquela que foi a sua irmãzinha. Depois de todo esse trajeto, nesse caso, que nós não vamos aqui ler totalmente, apenas um trecho que nós lemos, para vocês verem aí a autenticidade desse texto que chegou a Allan Kardec, você me perguntou se Jesus havia ludibriado a todos. E nós dizemos assim: será que essa é a função dos espíritos, viver ludibriando as pessoas? No caso desse espírito de Bayonne, que havia desencarnado em criança, a sua finalidade
era levar instrução e consolação à sua mãe e aos seus parentes. Então, por que com Jesus seria diferente? Porque Jesus teria, então, sido um fantasma que nos enganasse, que nos fizesse de bobos. Não teria sido a única forma que o Divino Mestre encontrou para nos auxiliar a sua materialização durante aquele tempo, principalmente dos últimos 3 anos da sua missão, porque dos 12 até os 30 anos não há nenhum relato nas Sagradas Escrituras a respeito das atividades de Jesus, senão de que crescia em sabedoria na casa do Pai. Essa é a única informação que existe sobre as atividades de Jesus dos 13 aos 30 anos. Muita gente entendeu e, com certeza, deveria estar exercendo o ofício de carpinteiro junto a José, mas não é isso que está escrito, né? Está escrito que trabalhava afanosamente pelo seu aperfeiçoamento na casa do pai. Qual deles se referia? Ao pai José, seu suposto pai, ou a Deus, nosso pai? Então, Jesus, ele, na nossa opinião, na nossa humilde opinião, foi sim um agênere, não um fantasma, não uma forma oca e vazia que desaparecesse da nossa vista ao ser tocado, mas assumiu a tangibilidade que foi possível para o espírito de Kate King durante 3 anos, e esses 3 anos são sugestivos. Se durante 3 anos um espírito da condição de Kate King pode estar materializado aos olhos do pesquisador William Crookes, evidentemente não durante todo o tempo, mas durante as suas experimentações, Jesus, por que não poderia? Por que motivo estaria impedido de o fazer? E por que motivo falam tanto que Jesus estaria ludibriando a todos, estaria enganando, se o que ele fez durante toda a sua vida foi nos curar, foi nos ajudar e foi nos instruir? Então, essa questão dos agêneres é uma questão muito interessante. Nós temos outros livros que eu recomendo para leitura. Não dá, evidentemente, para nós citarmos toda a literatura espírita e espiritualista. Mas vamos citar alguns livros. Nós vamos citar o livro de Naema a Bruxa, uma lenda medieval, que foi psicografado pela médium russa Vera Krijanovsky, pelo espírito do Conde de Rochester, que nos fala a respeito de um agênere que denominou como Mestre Leonardo, que era uma pessoa que já estava morta, mas que continuava, nesta lenda medieval, continuava fazendo das suas aqui na Terra. Nós temos ainda, podemos citar, o livro de Tobias, que só consta nas edições católicas. Nós vamos ver a história do anjo que se denominou Rafael, que acompanhava Tobias e seu filho pelo deserto, e que, depois de todas as peripécias que são citadas nesse livro, cuja leitura recomendo, ele disse: a vós vos parecia que eu comia e bebia, mas a minha comida é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu vou pegar o livro de Tobias e vou ler esse pequeno trecho do final. Só o final aqui do capítulo 12, que se fala exatamente do Rafael, né? Que é o anjo, né?
Ficaram ambos cheios de espanto e caíram com a face em terra com grande temor. Mas ele lhes disse: não tenhais medo, a paz seja convosco. Bendizei a Deus para sempre. Se estive convosco, não foi por pura benevolência minha para convosco, mas por vontade de Deus. A ele deveis bendizer todos os dias, a ele deveis cantar. Pareceu-vos que eu comia, mas foi só aparência. E agora bendizei ao Senhor sobre a terra e dai graças a Deus. E agora eu vou frisar, ok, João? Vou voltar para aquele que me enviou. Ponde por escrito tudo quanto vos aconteceu. E ele se elevou. Quando se reergueram, não ouviram mais. Louvaram a Deus e entoaram hinos, dando-lhe graças por aquela grande maravilha de haver-lhes aparecido um anjo de Deus. Vejam as palavras, prestem atenção nas palavras. A vós vos parecia que comia e bebia, mas era só aparência. Vou voltar para quem me enviou. Vou para junto daquele que me enviou. Paz seja convosco. Não são estas exatamente algumas das palavras de Jesus Cristo? Pois bem, esse ser que disse chamar-se Rafael e que assistia diante de Deus é um desses agêneres. Esse livro foi recusado nas Bíblias protestantes. Somente a versão católica o colocou entre os livros. Ele consta da Bíblia de Jerusalém. E nós vamos lembrar também de Melquisedeque. Na Epístola aos Hebreus, o autor leciona que Melquisedeque não teve pai e nem mãe, nem ascendência e nem descendência. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, isso está em Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículos de 1 até 3. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, a quem Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também é rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio nem fim de vida, mas sendo semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, essas são as palavras de Paulo na Epístola aos Hebreus. E Jesus Cristo não tem pai, nem mãe, nem genealogias, não tem ascendência, não tem descendência, é rei de paz, é rei de Salém, é um agênere. Acredito que possa ter, pelo menos, colocado a dúvida em sua mente, João, sobre se existe ou não existem os agêneres. Muito bem, Caliban. Mas se então, conforme você nos conta, Jesus não sentiu qualquer tipo de sofrimento físico, poderíamos concluir, perdoe-me a maledicência, que toda a paixão do Cristo no Evangelho é uma farsa? O que você nos diz sobre essa alegação? Eu vou recomendar a leitura do livro Conduta Espírita, psicografia de Valdo Vieira, Espírito André Luiz, a última lição, lição de número 47, Perante Jesus, em que André Luiz nos adverte que qualquer comparação entre nós e Jesus é equivocada.
por se tratar de seres de grandezas diferenciadas, nós e ele. E vamos convidar o amigo à leitura do livro O Consolador, nas questões de 285, 286 e número 287, esse livro que foi psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Vamos ler, então, a questão 285. Jesus Cristo é sem pai, sem mãe, sem genealogia. Como interpretar as palavras de Paulo face à genealogia que existe no Evangelho de Mateus? Emmanuel nos responde: faz-se necessário entendermos a missão universalista do Evangelho de Jesus através da palavra de João, para compreender tal afirmativa no tocante à genealogia do Mestre Divino, cujas sagradas raízes repousam no infinito do amor e da sabedoria em Deus. Emmanuel está dizendo que não existe árvore genealógica de Jesus. Entenderam, não é verdade? Está dizendo que a genealogia de Jesus repousa no infinito do amor e da sabedoria de Deus. É uma elegância na sua resposta para não dizer que era falsa a genealogia. Paulo está com a razão. E a pergunta de número 286 foi a seguinte: o sacrifício de Jesus deve ser apreciado tão somente pela dolorosa expressão do Calvário? E Emmanuel responde: o Calvário representou o coroamento da obra do Senhor, mas o sacrifício, na sua exemplificação, se verificou em todos os dias de sua passagem pelo planeta. E o cristão deve buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do Mestre, porque o Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas virtudes com as quais saberão remontar ao Calvário de suas dores no momento oportuno. E a 287, para todos os detratores da obra de Rusteng, recomendo a leitura. Numerosos discípulos do Evangelho consideram que o sacrifício do Gólgota não teria sido completo sem um máximo de dor material para o Mestre Divino. Como conceituar essa suposição em face da intensidade do sofrimento moral que a cruz literal ofereceu? Vamos lá com Emmanuel novamente. A dor material é um fenômeno como dos fogos de artifício em face dos legítimos valores espirituais. Homens do mundo que morreram por uma ideia, muitas vezes não chegaram a experimentar a dor física, sentindo apenas a amargura da incompreensão do seu ideal. Imaginai, pois, o Cristo, que se sacrificou pela humanidade inteira, e chegareis a contemplá-lo na imensidão da sua dor espiritual, augusta e indefinível para nossa apreciação restrita e singela. De modo algum poderíamos fazer um estudo psicológico de Jesus, estabelecendo dados comparativos entre o Senhor e o homem. Em sua exemplificação divina, faz-se mister considerar, antes de tudo, o seu amor, a sua humildade e a sua renúncia por toda a humanidade. Examinados esses fatores, a dor material teria significação especial para que a obra cristã ficasse consagrada? A dor espiritual, grande demais para ser compreendida, não constituiu o ponto essencial da sua perfeita renúncia pelos homens? Advertência final de Emmanuel. Nesse particular, contudo, as criaturas humanas prosseguirão discutindo, como as crianças,
que somente admitem as realidades da vida de um adulto quando se lhes fornece o conhecimento, tomando para imagens o cabedal imediato dos seus brinquedos. Sobra alguma dúvida depois dessas palavras sobre a opinião de Emanuel sobre o assunto? Não. Jesus não sofreu a chamada dor física. Isso não seria possível. Mas, evidentemente, nenhum de nós poderá dizer que a ausência de dor física o transformou num farsante, que o transformou em um enganador. Então, não podemos comparar um homem terrestre com o espírito da categoria do agênere Jesus Cristo. Muito bem, chegamos assim ao final de mais um programa. Gostaríamos de agradecer os nossos caríssimos ouvintes e, claro, o nosso amigo Caliban Calites pela participação de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, João. E aqui encerramos esse podcast. Muito obrigada por sua companhia. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até logo!